de dividir a tela com o Fernando Haddad, a grande liderança do nosso país, do nosso partido, que vai debater, vai dialogar, vai discutir conosco um pouco todo esse momento que passa o nosso país. Vou aguardar um pouquinho aqui, sei que nós estamos partilhando essa transmissão hoje com várias outras redes. Agradecer quem já está nos assistindo pelo Facebook, quem já está nos assistindo pelo Twitter e quem está também no YouTube. Como eu disse, hoje para mim é uma noite muito especial, tenho certeza que vai ser uma noite especial para todos vocês, porque a gente tem aqui na mesma tela o Fernando Haddad, essa grande liderança do nosso país, do nosso partido, ex-ministro da Educação, foi o nosso candidato à presidência em 2018, obviamente, uma figura nacional que dispensa apresentações. Quero agradecer a quem já está comentando, pessoal. A gente não vai ler os comentários agora no início, mas vamos tentar ler mais adiante. Deixe aí o comentário de vocês para mim, o comentário de vocês para o Fernando Haddad. Quero agradecer quem está curtindo e pedir, é claro, que vocês façam também o compartilhamento, pessoal. Cliquem aí, dá um retweet, compartilha o link do YouTube no WhatsApp, compartilha, né, no seu perfil do Facebook, para os seus seguidores também estarem acompanhando aqui essa nossa transmissão. Haddad, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Cumprimenta aí já essa galera imensa aqui que está nos acompanhando e que gosta muito de você. Bom, Zeca, em primeiro lugar, a honra é minha de compartilhar a tela com você. Você tem sido um deputado extraordinário na nossa bancada que tem feito a diferença no Congresso Nacional. Se não fosse a oposição, esse país já teria derretido pela inação do governo, não faz nada pelo povo, não faz nada pelos empresários, não faz nada pelos governadores e prefeitos. E eu tenho certeza que nós estamos sendo assistidos por uma audiência muito qualificada, que vai compartilhar essa nossa conversa, que vai interagir conosco, que vai perguntar, que vai recomendar, criticar, sugerir, que é um instrumento muito importante. Primeiro, porque nós estamos em isolamento social, respeitando o isolamento social. Obviamente que nós podemos fazer isso, a gente sabe de muitas famílias que sequer receberam o dinheiro que nós aprovamos no Congresso, a revelia do governo, que queria pagar R$200 por família, mas nós batalhamos 600, o governo está fazendo que não é com ele, não paga as famílias, mas nós vamos insistir para que todo mundo possa cuidar da sua própria saúde e respeitando o isolamento social é a ferramenta que nós temos para falar com o povo. Nós não podemos chamar ato público, nós não podemos fazer assembleia, mas nós podemos estar aqui permanentemente dialogando com as pessoas, sem nenhum temor de assunto nenhum, com tranquilidade, falar da realidade econômica e social do nosso país, que todos aqui estão para construir um país melhor. A gente vinha construindo um país maravilhoso, um país que incluía todo mundo, e hoje, de alguns anos para cá, 4 anos para cá, o que a gente vê é desconstrução. E isso tem penalizado muitas pessoas, por isso que nós temos que usar muito rede social. Muito. Temos que compartilhar os vídeos do Zeca. O Zeca está ativo aí nas redes, falando de temas sérios que afetam todos nós. A arma que a gente tem é a comunicação. A gente não gosta de arma de fogo. A gente gosta de falar com as pessoas. Quem tem bom argumento não precisa de arma de fogo. A gente precisa conversar com as pessoas para construir um país melhor, né? Bandido tem a polícia para cuidar. A gente paga a polícia para cuidar da nossa segurança. A nossa democracia, a nossa sociedade, a gente constrói com pensamento, com ideias, com inovação e com verbo, conversando, convencendo e mudando de opinião também. Não tem problema nenhum mudar de opinião. Haddad, nós estamos num período, é claro, dramático, né, de enfrentamento de uma pandemia. A gente está diante do impacto econômico disso na vida das pessoas e diante das insanidades de um governo como é, infelizmente, né, esse desgoverno do Bolsonaro. Mas no meio de tudo isso, a gente está vendo também surgir uma série de ações solidárias, positivas, importantes. Eu tive a oportunidade, nas últimas 2 semanas, de trazer uns 10, 15 exemplos em transmissões ao vivo, na fala de professores,
na fala de reitores, de diretores de campus, das nossas universidades federais e dos nossos institutos federais. Tem muita coisa bacana acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco, né, do quanto que é importante, né, a presença e a ação da educação, da ciência e tecnologia, da pesquisa. Você foi nosso ministro da Educação num período muito exitoso, de muitos avanços, né, para a educação do nosso país, e está agora vivendo, percebendo, né, o papel, né, que as universidades, as instituições organizadas jogam também nesse momento em que a solidariedade, em que a pesquisa, em que a ação comunitária, ela é extremamente importante para dar um mínimo de conforto, de amparo, de esperança na vida das pessoas. Fala um pouco sobre isso para introduzir aqui a nossa conversa. Olha, Zeca, eu tive a honra de ser ministro por 7 anos, contei com o teu apoio como deputado federal, e você testemunhou talvez uma das maiores revoluções que o país viveu, que é dar acesso ao filho do trabalhador chegar na universidade. Era difícil o filho do trabalhador não conseguia entrar na universidade pública e não conseguia pagar a universidade particular. Então, ele estava num beco sem saída. Se ele entrasse na pública, tinha o vestibular e pouca vaga, muito pouca vaga. Na particular, mensalidades que ele não conseguia pagar. O pai dele, a mãe dele, com toda a poupança da família, não chegava a pagar uma mensalidade de uma universidade. Resultado, muita gente ficava pelo ensino médio e ficava pelo ensino médio de um jeito chato, porque ficava desestimulado. Ficava no ensino médio para cumprir tabela. O cara falava, vou ter que concluir a escola, vou ficar aqui. Mas ele não via uma perspectiva de futuro para ele. Essa que é a verdade. O Lula mudou essa realidade completamente e me deu condições de fazer uma transformação radical da educação brasileira. Nós fomos o governo que mais abriu escolas técnicas na história do país. Zeca, eu vou te dar uma informação que pouca gente sabe. Se você somar todas as escolas técnicas inauguradas até o Lula tomar posse, ele fez uma vez e meia a mais do que a soma de tudo que tinha sido feito antes dele tomar posse. Uma vez e meia. A primeira escola técnica foi inaugurada em 1909. De 1909 a 2001, construíram 140 escolas. Hoje nós temos 600 escolas. Em 12 anos de governo, só o Lula entregou 214. A Dilma entregou mais 208. Universidade. O Paraná é bem servido de universidade. Eu conheço bem o Paraná. O Paraná teve governadores que investiram em educação superior. Então, você tinha a Universidade Federal de Maringá, Universidade Federal de Londrina. São universidades conhecidas. Aqui em São Paulo também. Tem gente que ia fazer vestibular para tentar a sorte nessas universidades. O pobre não entrava, porque a concorrência é enorme. O que aconteceu? Nós dobramos o número de universidades federais no país. O número de cidades atendidas era 148, quando eu assumi o ministério. Eu e o Mercadante entregamos 173 novas cidades com universidades federais. Resultado, mais do que dobramos o número de vagas e reservamos 50% para o pessoal de escola pública. Então, hoje, você vai numa universidade federal, o negro está lá, a mulher está lá, o filho do pedreiro está lá, o filho da empregada doméstica está lá, está todo mundo lá, o Brasil está lá. Então, agora a universidade virou o lugar onde se constrói a identidade nacional. Está todo mundo lá dentro, pensando o Brasil, pensando a medicina, pensando a engenharia, pensando o direito, pensando a enfermagem, pensando o magistério. Todo mundo está lá. Isso não existia 15 anos atrás. As pessoas não se dão conta do quanto o Brasil avançou nessa e em outras áreas da educação. Eu falei de educação técnica superior, mas podia falar de educação infantil, de transporte escolar, de merenda escolar. Tudo evoluiu e agora nós estamos aí diante de um descalabro. Um ministro que, eu não sei
o que tem na cabeça, juro para você. Porque não é uma coisa de convergir ou divergir. É uma coisa de. A pessoa parece que está em órbita, parece que está em outro planeta. Está falando de coisas que a gente nem sabe do que se trata. Então é muito delicado o que está acontecendo. Na área da educação, mas em todas as outras. Saúde, relações exteriores, meio ambiente, cultura. Olha a cultura. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Morreu Aldir Blanc, morreu Moraes Moreira, morreu João Gilberto. Não tem uma nota do governo federal, uma nota de pêsames para as famílias. Então, você vai perdendo a noção do que esses caras estão fazendo em Brasília. Depois você conta para a gente aí, porque você, como deputado, a gente aqui, como cidadão, fica sem saber o que está acontecendo. Pessoal, eu estou dividindo a tela hoje com o Fernando Haddad. Claro que é uma honra, é uma alegria muito grande. Quero agradecer a vocês que estão assistindo, comentando, curtindo, compartilhando essa transmissão. Pedir para quem não compartilhou que faça o compartilhamento para que a gente chegue ao maior número possível de pessoas. Haddad, nós já temos na Câmara dos Deputados mais de 30 pedidos de impeachment do Bolsonaro. O STF autorizou e o Bolsonaro hoje é investigado por 6 crimes diferentes. Desde 2018, 2019, tramita no TSE também denúncias, processos que pedem a cassação da chapa, até porque as eleições de 2018 foram fruto de fake news, de mentiras, financiadas com dinheiro de empresários brasileiros, empresários americanos. Há uma série de situações no momento atual que colocam o Bolsonaro praticamente numa situação em que ele está no limite, ou já passou de todos os limites, está muito perto do fim, está muito evidente que é necessário parar ele, barrar ele. A pergunta que sempre fica, e nós estamos tentando trabalhar com todas as variáveis, mas eu queria te ouvir um pouco, né? Qual que é o caminho? Né? Até que ponto nós chegamos? Até onde nós vamos conseguir ir? Né? As alternativas que estão colocadas, elas não são simples, elas não dependem da vontade minha, sua, de uma ou outra pessoa, né? Depende de um momento do país, de uma conjunção da política com o judiciário e com a opinião da própria população. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão bem central da política, e isso está explicitado, né, pelo fora Bolsonaro, que pode se desenhar, pode ter consequências nos mais diferentes formatos que eu já citei. Fala um pouco para a gente o teu sentimento, a tua percepção. Olha, Zeca, você sabe que quem frequentou Brasília e conhece o Bolsonaro jamais poderia imaginar o Bolsonaro presidente da República. Porque o Bolsonaro é seguramente o pior deputado federal da história desse país. Não é o pior presidente. Nem para deputado ele servia. Ele era o pior. Ele nunca trabalhou. Para começo de conversa. 27 anos recebendo salário sem trabalhar. Ele e os filhos dele, que depois ele botou os filhos na política. Defendendo a ditadura militar, era a única plataforma dele, era a defesa da ditadura militar. E recebia os votos lá dos militares aposentados do Rio de Janeiro e se elegia e reelegia. As suspeitas cada vez mais evidentes de que ele pegava o dinheiro público dos servidores lotados no seu gabinete para acumular patrimônio imobiliário e fazer negócios com a milícia do Rio de Janeiro, que, para quem não sabe, é crime previsto na Constituição Federal. É gravíssimo você apoiar a milícia, que é o que ele está fazendo, inclusive agora, como presidente. Ele libera a arma, não é para você que está nos ouvindo. Está liberando arma para regularizar uma atividade ilegal de pessoas que achacam nas comunidades, no preço do gás, no gato-net, na maneira que eles fazem o gato para energia elétrica, para água, para tudo que está errado, que você pode imaginar, o Bolsonaro patrocinou por meio dos milicianos. Liberar arma é liberar arma para a milícia, não é liberar arma para o cidadão comum, que nem sabe manejar a arma, nem tem dinheiro para comprar. O cidadão comum
que mora em comunidade não tem 10 mil reais para comprar uma arma dessas que os bandidos têm, para não falar em fuzil. Um fuzil é caríssimo, é só para quem trafica droga, para quem rouba carro, para quem... Não existe uma pessoa que tem um emprego gastar o dinheiro todo para comprar um fuzil. Esse é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro chegou à presidência por fake news. Levou a facada, ficou famoso, foi para o segundo turno e aí me atacou com fake news, como está fazendo agora. Ele faz com todos os inimigos dele. Fake news, fake news, fake news. As pessoas estavam me conhecendo porque eu substituí o Lula, que não pôde concorrer. Eu tinha 20 dias para fazer uma campanha, uma enxurrada de fake news via WhatsApp, dizendo as maiores loucuras a meu respeito. Eu sou casado há mais de 30 anos com a mesma mulher, tenho 2 filhos, sou professor universitário, tive em pequenas empresas com meu pai, que era comerciante, com meu cunhado, que era engenheiro. Sempre trabalhei na universidade, fui consultor, fui analista de investimento, fui tudo. Uma vida de classe média, como milhões de brasileiros, e quantidade de fake news absurda, né, para me atacar. E aí ganhou a eleição, sem nenhum preparo para governar o país, nenhuma condição para governar o país. E agora o que se vê? Vem uma pandemia dessa natureza e não sabe o que fazer com o país. Ele não tem o que... Ele está destruindo a economia, ele está destruindo a saúde pública, ele está destruindo o meio ambiente, ele está destruindo as relações exteriores do Brasil com o resto do mundo. O Brasil saiu do deboche e entrou agora na preocupação, todo mundo preocupado com o Brasil. E não é só a imprensa brasileira que ele xinga covardemente, porque ele xinga o jornalista com aquela claque lá em cima, né? Mandando calar a boca, um jornalista que está cumprindo a sua obrigação de perguntar. Não ofendeu o presidente, não falou nada. Todo jornalista tem o dever e o direito de perguntar à autoridade e o governante tem que responder ao jornal. Ué, do que ele tem medo? Por que ele pediu para trocar o superintendente da Polícia Federal só do Rio de Janeiro, que é onde os filhos estão sendo investigados? Que é o que o Moro denunciou que ele ia fazer. E ele fez no primeiro dia do novo diretor da Polícia Federal, que é amigo do amigo da família, porque ele não pôde nomear um amigo, nomeou o amigo do amigo. Então, nós estamos falando de uma pessoa completamente desqualificada, que está destruindo o emprego no país e as condições de enfrentar o coronavírus. Agora, com tudo isso, eu não defenderia o impeachment se ele não tivesse cometido crime de responsabilidade. E tem um que eu não perdoo. E eu sou um cidadão, mas eu sou um cidadão que leu a Constituição e que lutou, quando era do movimento estudantil, para acabar com a ditadura. E tem uma cláusula lá na Constituição que diz que você não pode atentar contra a democracia. Não pode. Um presidente da República não pode atentar contra a democracia. A liberdade do Poder Judiciário e do Poder Legislativo é garantido constitucionalmente. Um presidente não pode atentar contra a liberdade dos outros poderes. Não pode agredir a imprensa. Esse crime, eu acho que nenhum de nós pode perdoar. Eu não sei quantos jovens estão nos assistindo, suponho que muitos, porque você mobiliza muito a juventude, Zeca. Mas não queiram saber o que é uma ditadura. Não queiram saber. Sabe qual que é o problema de uma ditadura? Se você é bolsonarista hoje e mudar de ideia, você vai ser preso, porque você mudou de ideia. Então não é o problema do que você pensa. Você pode pensar que o Bolsonaro é um bom presidente, mas eu sei que você vai mudar de ideia. E quando isso acontecer numa ditadura, você pode ser preso, torturado e até morto, como centenas de pessoas foram no Brasil e milhares de pessoas foram na Argentina e no Chile. Chile que ele tem como referência. Então, não queiram saber o que é uma ditadura. Não queiram, porque uma ditadura é a negação do ser humano. É a negação da humanidade. É você perder o que te faz humano. Porque você pode ser um animal,
Mas humano é caracterizado pela liberdade. Não existe um ser humano em cativeiro que esteja no gozo da sua humanidade, no exercício da sua humanidade. A liberdade é tudo na vida da gente. A hora que a gente abrir mão dela. E se eu abrir mão da sua liberdade, eu estou colocando a minha em risco. Por isso que eu não abro mão da liberdade de ninguém, até de quem pensa muito diferente de mim. Eu luto pela liberdade minha e quem pensa muito diferente de mim. Porque se eu atacar alguém pelo que ele pensa, um dia isso vai se voltar contra mim. Vai ser uma questão de quem pode mais, de quem tem mais força. E não é com a força que se constrói uma sociedade justa. Com a força você constrói uma sociedade, mas não justa. Você vai construir uma sociedade em que uns vão dominar os outros. E eu não quero viver numa sociedade que uns dominem e os outros são dominados. Quero viver numa sociedade onde meu filho, meu neto, meu tataraneto possam livremente se expressar de acordo com a subjetividade, a personalidade de cada um. Essa é a maneira de construir. Então, idade média, idade antiga, escravo, servo, isso não serve para nós. Nós queremos ir para frente, para o futuro, não para o passado. Haddad, acho que foi muito importante, né, você tocar nesse tema da ditadura militar, do autoritarismo. Eu estou convencido de que o Bolsonaro, ele dorme, acorda, sonha pensando nisso, né? Ele quer o uso da força, ele quer criar uma situação de conflito no país para poder, entre aspas, justificar, né, a volta do autoritarismo, a volta dos militares junto com ele, impondo à população, impondo ao país apenas uma única ideia, apenas um único pensamento. Eu acho que nós temos denunciado pouco isso, a gente tem explicado pouco para a população o que foi, né, a ditadura, principalmente para os mais jovens, e o quanto que realmente é um perigo real agora, nesse momento. Então, eu tenho ouvido, inclusive, um pouco dos bastidores, os estudiosos, né, das Forças Armadas, os estudiosos do que são os militares, né, tenho observado esse movimento das milícias, das empresas de segurança privada, né, um pouco dos motins que estão acontecendo nas polícias militares ou as tentativas em vários estados, e realmente é um caldo muito perigoso que vai se criando, né? Muitas vezes a gente vê o Bolsonaro criando polêmicas, afrontando a Constituição, afrontando o país. Para alguns fica uma falsa impressão de que isso é fruto do acaso, é um devaneio dele, uma loucura. Para mim, é tudo calculado, é tudo medido. Ele está testando o país, testando o Congresso, testando a população, testando o Supremo para fazer uma espécie de autogolpe, né, e tentar impor na força as suas vontades, as suas insanidades, né? Ele não tem apoio popular, talvez tenha divisão dentro das Forças Armadas, não tenha toda uma base, né, nos quartéis organizada, mas foi muito bom você tocar nisso, é um tema que preocupa todos nós. E hoje, é claro, há por parte da população uma preocupação muito grande com a sobrevivência, seja da vida ou seja das finanças pessoais. Você foi o meu candidato, foi o nosso candidato em 2018, né? Eu queria que você falasse um pouco o que você teria feito em dezembro do ano passado se fosse presidente do Brasil. O que você teria feito em janeiro, em fevereiro, quando o mundo todo já estava diante, né, de um caos, né? E o que você teria feito no dia 10 de março, quando a OMS declarou, né, uma pandemia em todo o mundo, né? E o Brasil já tinha, inclusive, os primeiros casos pipocando em várias regiões, né? E o que você faria nesse momento atual, né? Que nós estamos se aproximando de 10 mil mortos, já tem várias capitais, várias regiões do país com o sistema de saúde explodindo, né? E, ao mesmo tempo, né, os estados e os municípios já não vencendo, não dando mais conta de fazer o enfrentamento, salvando as vidas e preservando o mínimo de atividade econômica, respeitando e apoiando os pequenos negócios, médios do campo e da cidade. Me fala um pouco, na sua perspectiva, de dezembro para cá, que atitudes você entende que deveriam ter sido feitas e não foram feitas? E o que dá para fazer ainda? Ô Zeca, o que eu vou dizer para você, eu escrevi e publiquei em jornal,
Então, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Mas a época que eu escrevi, Lá o governo não tinha nem começado a pensar no problema. E eu escrevi, não foi da minha cabeça, Zeca, porque um presidente não é obrigado a saber tudo, né? Eu não sou sanitarista, não sou médico, epidemiologista. Então, o que eu fiz para escrever o que eu escrevi? Eu consultei nossos ex-ministros da Saúde. Consultei 3. Humberto Costa, Arthur Pior e Alexandre Padilha. Um é senador da República, o outro deputado federal. E o outro é médico, está exercendo a profissão. Muito bem. O que das 3 conversas eu reuni e submeti aos 3 para ver se eu tinha entendido corretamente o que tinha que ser feito. E os 3 avalizaram, dizendo, é isso mesmo, é isso que nós faríamos se fôssemos governo. 4 providências na área sanitária. Isolamento social radical para que a curva do contágio fosse muito menor do que a atual. Porque hoje o Brasil já é o epicentro da epidemia de coronavírus no mundo. Segundo, testar a população. Testar bastante para saber para onde o vírus está caminhando e poder deter o contágio. Terceiro ponto, comprar material paramentar os nossos médicos e enfermeiros para que eles não se contaminem. Eles que são os nossos soldados. Se eles se contaminarem, nós vamos perder a nossa tropa para combater o coronavírus. E quarto, expandir leito de UTI. Então, nós tínhamos que expandir leito de UTI. Só os governadores fizeram isso. Só os governadores fizeram isso. O presidente da República não deu um passo na direção dessas 4 medidas. Pelo contrário, não expandiu o leito de UTI. Quem fez foi o governador. Não testou, quem testou foi o governador. Não comprou material de saúde para os profissionais, quem fez foram os governadores. E combateu o isolamento social, transformando o Brasil no centro da pandemia. Hoje o Brasil é o centro da pandemia no mundo. O Wall Street Journal solta hoje uma matéria de um estudo de uma universidade americana dizendo que, inevitavelmente, o Brasil vai ser os Estados Unidos da vez. Migrou para a Itália, Espanha, chegou nos Estados Unidos, agora vem para cá. Por quê? Porque nós temos um presidente que não tem o menor compromisso. Menor compromisso. Aí eu vou falar de economia. Economia, eu falei de 4 diretrizes na saúde, vou falar de 3 na economia, que também estão estabelecidas há muitas semanas. 2, 3 meses atrás, o PT tirou a seguinte diretriz: apoio às famílias, apoio a estados e municípios, linhas de crédito barata de longo prazo para micro e pequena empresa. Por quê? O Bolsonaro queria oferecer R$200 por família. Nós batalhamos um salário mínimo, conseguimos arrancar 600. Aprovamos no Senado semana passada o apoio a estados e municípios, que ele não queria dar. Queria dar uma esmola para governador e prefeito. E quem ia pagar a folha de salário de policial militar, médico, enfermeiro, professor? Quem ia pagar? Com a arrecadação caindo 30% a 40%. E outra, como é que o empresário vai pagar a folha de pagamento se não tiver uma linha de crédito específica para isso? Bolsonaro não fez nada. Resultado, nós já temos aí 2 milhões de desempregados a mais no país, atividade econômica desmoronando. Se não fosse a iniciativa da oposição de aprovar esses projetos, a situação do país seria ainda pior do que... Nós, de certa maneira, aprovando isso, nós livramos a cara dele, porque tem gente que pensa que foi ele que aprovou os R$600. 40% dos trabalhadores que estão recebendo benefício acham que é um benefício que o Bolsonaro aprovou, e é um benefício que a oposição batalhou, porque ele não queria e não quer pagar. Muita gente não recebeu até hoje porque o governo não paga. Está fazendo economia com gente passando fome. Isso que está acontecendo no Brasil. Então, eu não estou falando de coisas que eu pensei hoje. Estou falando de coisas que nós escrevemos e publicamos mais de 2 meses atrás. De lá para cá, pouca coisa aconteceu. O governo está preocupado com outras coisas. A pauta do governo é proteger os filhos do Bolsonaro. A pauta do governo é agredir a imprensa.
A pauta do governo é quebrar o pau com o Supremo Tribunal Federal. A pauta do governo é esconder o boletim médico do Bolsonaro, porque a comitiva toda dele que veio dos Estados Unidos estava contaminada. Toda ela. E ele esconde, diz eu não tenho, e esconde o resultado do exame. Nenhum lugar do mundo um presidente pode fazer isso. Quando a Dilma teve câncer, a Dilma nem presidente era. A Dilma era candidata. Apresentou todos os exames sobre o câncer que ela teve, porque ela queria ser eleita em 2010 com o povo sabendo que ela teve um câncer. Ela poderia não ter superado o câncer, mas ela venceu o câncer. Mas ela não sabia que ia vencer o câncer quando ela soube que estava com câncer. E ela divulgou o resultado. O médico foi lá e disse, ó, está com câncer, é tratável, tanto é que ela, né, superou, mas nunca escondeu. Lula nunca escondeu nada, nem dor de barriga, nada, nunca escondeu nada. Lula também teve um câncer, também venceu o câncer. Agora, transparência na presidência é tudo. Agora, ele não divulga o laudo médico, não divulga os gastos do cartão corporativo dele, Exatamente. não deixa investigarem os filhos, bloqueia tudo para não investigar os filhos. Esse é o Bolsonaro. E ele não pode... Gente que é das trevas não convive bem com a luz. Ele é das trevas. Ele é um ser das trevas. Se jogar a luz sobre a vida dele, ele não dura. Ele não dura. Posso garantir a vocês. Haddad, eu preciso agradecer o pessoal que está aqui curtindo, comentando, compartilhando essa transmissão. Nós estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no Twitter, estamos ao vivo no YouTube. Eu vou tentar aqui, depois no final, responder comentários, ler comentários, mas hoje eu quero aproveitar bastante a presença aqui do Fernando Haddad. Haddad, em abril do ano passado, eu cravei na testa, né, do Paulo Guedes aquela afirmação de que ele era tchutchuca, né, com os banqueiros, era muito suave, muito gentil com os banqueiros e era tigrão, era duro, né, cruel com o povo, com o trabalhador, com o agricultor, com o aposentado, bem naquele momento da reforma da Previdência. Passou mais de um ano e eles continuam insistindo na mesma tecla. Nós estamos há 40 dias tentando aprovar um socorro, né, financeiro, a preservação da arrecadação dos estados e dos municípios para eles poderem salvar vidas, enfrentar as consequências do coronavírus. E o governo está lá, o Paulo Guedes, o tempo todo interferindo. Tínhamos aprovado uma proposta na Câmara, não deixaram o Senado votar. O Senado aprovou uma outra proposta pior, com menos recursos, com uma partilha mais confusa, dando menos dinheiro para os estados que estão com mais problemas, dando mais dinheiro para estados que têm menos problemas, e ainda colocaram junto uma chantagem, uma exigência de uma espécie de novo ajuste fiscal, que os estados e os municípios não podem mais contratar, não podem mais concursar, não podem inaugurar uma creche, não pode ampliar uma universidade, tem que congelar salários, tirar direito dos servidores públicos, o que prejudica em muito quem precisa do serviço público, quem precisa da saúde, quem precisa da educação, da segurança pública, depende, né, de ter servidor público bem remunerado, motivado, trabalhando e produzindo, né? Nós tivemos, em 2019, o PIBinho, né, um PIB pior do que o do governo Temer, que foi um governo golpista, instável, né, quase foi empichado porque foi pego, né, em áudios totalmente criminosos. E o Bolsonaro e o Paulo Guedes conseguiram, em 2019, nessa linha do que eles fizeram antes e estão fazendo agora, arroxo, ajuste, retirada de salário, retirada de dinheiro de circulação e sempre uma postura muito generosa com os bancos, com quem vive de juros, de renda, do mercado financeiro. Então, do PIBinho para 2019, a gente chega agora, é claro, uma consequência ainda maior de impactos do coronavírus e o governo insistindo na mesma política econômica. Para você, o quanto que foi equivocada a política econômica de 2019, o quanto que é equivocada essas atitudes de agora, denuncie, inclusive outras que eu sei que você tem observado e criticado, e o que a gente precisa para poder pensar o Brasil no fim do ano, no ano que vem, com um mínimo
de retomada da sua economia? Olha, na verdade, o Brasil vem sendo sabotado. Sabotada é a palavra certa. O Brasil vem sendo sabotado desde que a Dilma foi reeleita. A Dilma foi reeleita, eles não aceitaram o resultado da eleição. O Aécio foi para a TV para dizer que ia derrubar o governo. Fizeram uma aliança com o Eduardo Cunha, que ganhou a presidência da Câmara naquele ano, né, de 2015, e aí começaram a sabotar o governo Dilma, para impor uma agenda que é uma agenda que não pode trazer desenvolvimento para o país. Uma agenda toda equivocada. Se na pós-pandemia essa agenda for mantida, nós vamos realmente fracassar. O Brasil não tem como suportar a cartilha do Guedes. É uma cartilha desastrosa para o país, como o ano passado já ficou provado. Ele conseguiu ser pior que o Temer, o que é uma coisa muito incomum. Você conseguir ter um desenvolvimento inferior ao do Temer, que já era baixo. Vamos nos lembrar que no último ano do Temer, o crescimento foi de 1,3%. O Bolsonaro conseguiu reduzir para 1,1%. Isso é uma coisa espetacular, né? Agora, quem sofre é o empresário. As taxas de lucro aumentaram. Aí você vai me perguntar, como é possível o empresário ter lucrado mais se o PIB não cresceu? E eu te explico. Porque você, assalariado, ganha menos hoje do que você ganhava antes. Estão produzindo a mesma coisa, nós não estamos produzindo mais. Produzindo a mesma coisa, a parcela que vai para o lucro é maior do que a parcela que vai para o salário. Por quê? Porque as reformas trabalhistas, porque foi mais de uma, reduziram o poder de barganha do trabalhador. O trabalhador hoje não tem mais os instrumentos que tinha de defesa do seu poder de compra. Então você está perdendo renda e o empresário está aumentando margem de lucro. O ano passado, a margem de lucro dos empresários passou de 10%. 10%. E o teu salário, em termos de poder de compra, caiu. Ele pode até ter aumentado um pouco em reais, mas o que ele compra é menos do que ele comprava em 2018, 2017 e assim por diante. Então está havendo uma redistribuição de renda no Brasil a favor dos ricos. É um negócio impensável, mas é o que está acontecendo. Então, hoje a gente retoma os anos Lula, e eu falo do Lula porque o Lula que inaugurou a tese no Brasil de que quanto mais o pobre ganhasse, mais a economia ia girar e ia enriquecer o rico. Exatamente. O Lula falou, olha, sem mercado interno não tem futuro. E mercado interno é poder de compra na mão das pessoas. Se as pessoas não têm o que comprar, você vai produzir para quem? Como é que você vai produzir? Para vender para quem? Se o trabalhador não tiver poder de compra. É a situação atual. Você não tem para quem vender. Se as famílias estão endividadas, se o que elas ganham mal dá por mês, como é que elas vão fazer aquela poupançazinha para entrar num crediário, para comprar à vista, para trocar o carrinho, para comprar a moto, para comprar a geladeira nova? Como é que ele vai fazer para abastecer a geladeira? Então, o Lula, ele simplesmente fez uma opção. Falou, olha, se eu não reforçar o orçamento do doméstico, não tem economia. Simples, desse jeito que eu estou contando. Eu ouvi o Lula falar 1000 vezes isso que eu estou falando para você. Se o poder de compra do trabalhador não melhorar, não tem economia. E quem vai ganhar é o empresário, mas não vai ganhar às custas da pobreza de alguém. Que é o que está acontecendo hoje. O empresário hoje está ganhando às custas da perda de poder de compra do trabalhador. E não porque ele está produzindo mais. Vejam vocês que ignorância. Eu produzo a mesma coisa e ganho mais, ao invés de ganhar produzindo mais. Que seria o lógico, né? Que é o que a China fez. Por que a China ficou rica? Porque ela resolveu falar, pô, tem 1 bilhão de pessoas aqui. Se esse povo consumir, eu vou poder produzir. Aumentou o poder de compra do trabalhador chinês, explodiu.
Desenvolvimento econômico, hoje, mais 2, 3 anos, passa a economia americana. Porque eles são o maior número e estão com poder de compra. Os americanos também fizeram isso. Eles não querem que a gente faça, mas eles fizeram. Qual era o lema do Henry Ford, que fez aquela fábrica de carros, Ford, né? Qual era o lema dele? Eu quero construir um carro que o meu empregado possa comprar. Por que ele... Porque ele é um gênio? É. Por que eu vou vender o carro só para rico? Não vale a pena ter fábrica. Por que eu vou fazer uma fábrica com linha de montagem para produzir em série se eu não tiver para quem vender? Para vender para rico, eu faço artesanal. Não precisa ser em série. Não precisa de linha de produção para fazer para rico. Linha de produção é para massificar. Então, eu preciso construir um carro que o meu trabalhador possa comprar. É uma conta que qualquer um pode entender. Não precisa ser economista, não precisa ter doutorado, nada disso. Todo mundo entende isso. Foi o que o Lula fez sem ter diploma. Porque ele viveu o chão de fábrica. Então, ele sabe. Esse é o dado. O Bolsonaro está a milhas de distância dessa conclusão e o Guedes eu nem vou comentar. Porque o Guedes parou lá atrás. O Guedes parou de estudar há uns 50 anos. Às vezes é pior parar de estudar do que nunca ter estudado, viu? Sabia? Dependendo de onde você estudou. Porque você fica paralisado. Às vezes, quem não teve oportunidade, bota a cabeça para funcionar. E o cara que estudou e parou, fica lá com aquelas ideias atrasadas na cabeça, como se fosse a última verdade, entendeu? É o caso do Guedes. Se ele não tivesse feito economia, era melhor do que ele ter estudado nos anos 70 e parado de estudar. Ele está com ideias velhas para o Brasil. Haddad, muita gente que está nos assistindo aqui, está comentando, são lideranças natas, lideranças em potencial. Né? Eu tenho dialogado com elas de maneira permanente, mesmo no meu isolamento, né, na minha casa, aqui em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. E eu vejo que, desse conjunto muito grande de liderança, algumas estão muito decididas a disputar as eleições desse ano. Mas tem uma outra parte que não quer disputar. Acha que a política é difícil, acha que o momento é muito conflitoso. Você foi candidato em 2018, né, numa situação muito adversa. O Lula era o candidato, né, o Moro e o Bolsonaro tramaram, impediram ele de disputar a eleição. Você assumiu, acho que há 20 dias do primeiro turno. Eu estou convencido e queria ouvir a tua fala, né, como quem foi candidato, como quem está hoje, né, nos liderando. É uma luz para nós, é uma experiência. Né? Eu estou convencido que a gente precisa ter muito candidato e candidata, precisamos ocupar as câmaras de vereadores, ocupar as prefeituras. Só assim a gente vai mudar essa correlação de forças tão desigual que a gente tem lá no Congresso. A gente perde, com raras exceções, quando a gente se articula muito bem, a gente perde a grande maioria das votações, porque nós somos 100, 150 deputados de esquerda, de oposição, que defende o trabalhador, que tem essa visão que você relatou agora da economia. Então, eu estou convencido que a gente precisa renovar a política, a gente precisa encorajar as pessoas de bem a disputar. A gente já está quase perto aqui, faltam 5, 10 minutos para o nosso final. Eu queria que você fizesse uma fala aqui, né, sobre o que você pensa dessas eleições, o quanto que elas podem impactar, né, uma mudança dos rumos do Brasil, por mais que sejam eleições municipais, e o quanto que as pessoas de bem, às vezes quem não é da política, precisa de fato ir para uma disputa, como você foi lá atrás, né, quando venceu a eleição para a Prefeitura de São Paulo, acredito eu, sem ter disputado, né, outras eleições antes. Fala um pouco da tua experiência, vamos motivar aí a galera a, de fato, enfrentar esse momento, dar a cara para a disputa, para a gente mudar o perfil da política do país. Né? O que você pensa sobre isso? Olha, eu vou falar de experiência própria, Zeca, pelo seguinte, eu fui disputar minha primeira eleição em 2012. Eu contava, em 2012, com 49 anos. Ou seja, não fui uma pessoa que saiu da faculdade e começou a pensar em eleição, porque eu queria fazer carreira acadêmica, que foi o que eu fiz. E eu não tinha muito a cabeça voltada para a eleição.
E eu vou dizer para você, eu vivi a eleição de 2012, vivia de 16, vivia de 18 e não me arrependo. Eu acho uma experiência formidável, uma experiência muito formidável você participar da vida política do teu país na condição de candidato. Porque é muito bom participar também na condição de militante, né, de professor, médico, o que você for, metalúrgico, não importa. Você sempre vai poder participar. Mas é muito importante você viver a experiência de disputar uma eleição como candidato. E se você ganhar, você vai viver uma experiência ainda mais enriquecedora. Você vai conviver, você vai conhecer o teu país de verdade, sabe? Exercendo um mandato, você vai ter uma grande oportunidade de conhecer o seu país, de poder contribuir com a sua comunidade, que pode ser o Brasil inteiro, pode ser a sua cidade, não importa, mas você vai estar contribuindo, de testar suas ideias, de se aperfeiçoar, de se entregar um pouco. Eu sou a favor que todo mundo tenha uma profissão, porque política não é uma profissão. Então é importante você ter uma formação, você ter uma profissão, você não precisar depender da política. Por exemplo, eu não tenho mandato desde 2016. E eu não dependo da política para viver, porque eu construí uma profissão. Então eu tenho para onde voltar, eu tenho onde trabalhar. Né? E eu vivo de trabalho, não tenho patrimônio para viver de renda. Né? Então eu vivo do meu salário. É importante você poder deixar a política por circunstâncias, ou porque você optou por dar um tempo, ou porque você perdeu uma eleição, tem que esperar a próxima. Então, é importante você ter uma atividade, ter uma formação que te permita essa liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eu te digo, da mesma maneira que é importante não viver da política, também é importante você ter um momento da sua vida em que você viva para a política, em que você se doe para a sua comunidade, em que você se entregue do ponto de vista de tempo, de energia, para melhorar a vida dos outros. Sabe? Podendo é uma coisa que vai te satisfazer muito. É muito bom poder fazer o bem. E o Estado te dá condições de fazer bem para muita gente. Para muita gente. É óbvio que você pode fazer como indivíduo também, né? A gente pode ser um bom cidadão e fazer o bem como indivíduo. Mas imagina você, eu como ministro, quando eu apresentei para o Tarso Genro o projeto, eu era secretário executivo, eu apresentei para o Tarso Genro o projeto do ProUni. Imagina você, quando ele se transformou em realidade, e milhões de brasileiros passaram a estudar em escolas que eles não teriam dinheiro para pagar. Não teriam dinheiro para pagar. Você imagina você ver, isso foi em 2004, faz 16 anos que isso aconteceu. Desde então, eu estou na rua, alguém me para e fala: Haddad, obrigado, eu sou prounista. Haddad, obrigado, eu me formei em enfermagem pelo ProUni. Haddad, eu sou biólogo pelo ProUni. Haddad, eu sou físico pelo ProUni. Haddad, eu sou médico. Essa menina que ganhou o BBB, eu não assisto. Mas me disseram que ela é do ProUni. Como ela chama? Eu não sei o nome também, eu não assisto, mas ouvi a história dela. Formou em medicina pelo ProUni, né? Mas ela é prounista. E ela ganhou o BBB. Então, você vai vendo, 16 anos para cá, é muito raro. Agora não, porque eu estou em casa faz 50 dias. Mas é muito difícil sair de casa e durante, vamos dizer, uma semana, alguém não me parar na rua. Muito difícil. E me agradecer. E o mérito é da pessoa, ela que tirou nota boa no Enem. Mas eu fiz parte. Né? Eu pus um tijolinho ali no edifício que ela construiu para a vida dela. Então, a satisfação que isso dá, você não pode imaginar. É muita alegria você ver alguém mudar de rumo, mudar de vida, por causa de uma iniciativa, de um ato de coragem ali. Enfrentamos os lobbies lá das instituições privadas e mudamos a cara da rede privada de universidades. É muito bom.
É muito bom. Você não pode calcular o que é bom fazer o bem. É isso aí. Eu assino embaixo, tive a experiência, né, de ser prefeito por 2 vezes, agora exercendo o terceiro mandato de deputado federal. Né, Você quando a gente 2 vezes prefeito e 3 vezes deputado, né, Zeca? Exatamente, comecei cedo, comecei no ano 2000, já vou completar 20 anos de caminhada. Eu fui secretário municipal, né, prefeito eleito e reeleito, e depois Você é deputado federal formado, por... Zeca? Eu sou formado em ciência da computação, sempre fui um pequeno empresário e espero um dia voltar a ser. Né? Me realizei muito também como empresário aqui na minha Você é cidade, na minha engenheiro da região. computação? Você já Eu estava sou na bacharel fronteira, em então. ciência da computação e trabalhei na área de tecnologia da informação, fui funcionário, depois tive a minha empresa. Maravilha. Mas aí a política ocupa, né, 100% do tempo da gente, mas espero um dia poder depois me dedicar também, cuidar um pouco da minha vida, né, pagar minhas contas, ajudar a filha, ajudar a Essa é a família, parte porque dura. quem faz política como a gente faz não ganha dinheiro, né, não soma patrimônio, não fica igual a família do Bolsonaro, né, que está aí com milhões e milhões acumulados aí de patrimônio e fugindo agora das investigações da Polícia Federal lá do Rio de Janeiro. Mas é realmente uma realização pessoal muito grande Verdade. e nós temos uma semelhança aí que eu tenho certeza que aonde você mais se realizou foi aonde eu mais me realizei, que foi na área da educação. Né? Eu É vivi como maravilhoso. prefeito, né, uma experiência maravilhosa na educação, vivo hoje como deputado lá na Comissão de Educação da Câmara, né, lutando por essa ferramenta fantástica que é a que mais muda, né, mais transforma a vida das pessoas. Haddad, eu quero te fazer 2 convites antes da Vamos lá. gente encerrar. Primeiro, que a gente volte a bater papo novamente aqui pelas redes, né, pela internet, durante aí esse período que a gente vai ter que enfrentar ainda de distanciamento social. E encerrado, é claro, o distanciamento social, que você venha ao Paraná visitar as nossas universidades, os institutos federais. O pessoal tem um carinho, uma admiração, uma gratidão enorme por você. Você venha ao Paraná visitar a nossa militância e, é claro, quando chegar lá, seja em outubro a eleição, seja em novembro ou dezembro, a gente vai ter eleição esse ano, na véspera lá, no momento da disputa, da eleição, da campanha, você vem aqui correr rua com a gente, entregar santinho, pedir voto, né? Dividir conosco o seu carisma, a sua experiência, né? Essa sua garra, determinação vai ser importante para os nossos companheiros e companheiras que vão aqui encarar, enfrentar a disputa e com o seu apoio, é claro, a caminhada fica muito mais fácil. Então, esses 2 convites, queria agradecer mais uma Recebi vez uma a visita você. aqui, ó. Eu tenho Essa um aqui é a aqui também. Atena. Olha que bonita Que ela. maravilha. O meu é o Luan, de vez em quando ele aparece aqui pela sala para dar um Estão me abraço. chamando aqui porque quer comer. E é fantástico, viu? Eu fiz uma transmissão com o Padilha, nosso deputado e ex-ministro da Saúde, e na hora que o cachorro chegou na tela, toda a transmissão cresceu. Eu falei, olha que coisa maravilhosa, né? Como eu e você, as pessoas adoram os animais, né? Adoram os cachorros, É uma principalmente. gracinha, Então, não. vai ajudar na nossa transmissão. O Luan tá ali fora, tá me assistindo ali, ele fica me observando. E eu, de dia, aqui, eu tenho a companhia dos bem-TVs. Eles vêm aqui na árvore da minha casa, ficam cantando, aí as transmissões ficam mais floridas. Mas eu queria fazer esses 2 convites, Haddad, queria te agradecer Com o maior por prazer. você Foi um ter prazer estar com participado, você. né? Agradecer quem curtiu, quem comentou, quem compartilhou e deixar aí, né, um minutinho ainda aí para você também fazer a sua despedida e agradecer o pessoal que esteve junto aqui, que cada vez mais está entendendo, né, a importância dessa disputa virtual, da gente ocupar o espaço, fazer o jogo limpo, não o jogo sujo que o Bolsonaro faz, mas enfrentar eles também no ambiente virtual, que já foi decisivo, né, por vias tortas em 2018, mas foi decisivo e que agora, no momento de distanciamento social, a gente não pode ir para as ruas, passa a ter um papel ainda mais importante. Então, agradeço o pessoal e deixo o seu boa noite aí. Bom, Zeca, em primeiro lugar, você compartilhar o teu espaço aqui comigo me honra muito, te agradeço muito. Eu acompanho o teu trabalho como prefeito. Eu acho que a primeira vez que eu te conheci, você era prefeito ainda. Sim, fui lá no Ministério. Você foi no Ministério como prefeito e depois te conheci, obviamente, como deputado. Eu peguei você na transição da prefeitura para a Câmara dos Deputados. Exatamente. Então, eu acompanho o teu trabalho, você é muito sério, um cara com pautas muito objetivas, uma pessoa muito pragmática em levar benefício para a sua região, para o seu estado, para a sua cidade, com uma clareza muito grande de propósitos, bem formado, cabeça boa, jovem.
tem um futuro extraordinário aí pela frente, tem um presente extraordinário já, e vai poder contribuir muito com o desenvolvimento do Paraná e do Brasil. E eu quero te dizer que o convite que você me fizer está aceito de antemão. Vamos fazer, daqui a umas semanas, a gente bota o papo em dia, na plataforma que você quiser. Quando a gente sair desse isolamento, vamos fazer, se Deus quiser, campanha para os prefeitos do PT e dos partidos coligados nas cidades paranaenses. É um prazer muito grande. Eu acabei virando o habitué do Paraná, porque eu fui advogado do Lula, sou advogado dele, mas ia visitá-lo para conversar sobre o Brasil, sobre política, sobre os casos jurídicos dele, e felizmente ele já está entre nós, vai também poder correr o país conosco, com a sua mensagem sempre forte, uma liderança extraordinária que nós temos e que ainda contribui com o desenvolvimento nacional, com a sua voz, com as suas ideias, com a sua energia. Então, muito feliz de estar aqui com você. Queria dar um abraço pessoal que muito tocou grande. a vigília, viu? O pessoal que tocou a vigília, né, tem muita saudade lá das suas visitas, da sua presença, pediram para mandar um abraço. E aquela turma que você, uma hora ou outra, lá foram poucas oportunidades, mas você reuniu para cantoria também, você é um bom músico, né? O pessoal também quer que você retorne lá. Você ficou famoso lá em alguns pontos de Curitiba lá. Eu dei uma canja num barzinho uma vez lá. Que Jacobina. Me escalaram para tocar, mas foi muito bom. Mas olha, muito boas lembranças desse povo todo, gente de muita garra, uma coisa muito bonita e emocionante. Então, guardo lembranças boas, muita saudade para rever os amigos aí do Paraná. Conte comigo para o que precisar, viu? Um grande abraço para você, viu, Zeca? Uma boa noite, um abraço grande e obrigado ao pessoal que ao vivo aí acompanhou, curtiu e comentou a nossa transmissão. Uma boa noite a todos. Todo mundo. Valeu.